Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos irmãos aqui presentes, encarnados, desencarnados. Que tenhamos uma tarde de estudo, de paz, de harmonia. Possamos receber do alto essas sementes que esses espíritos amorosos nos enviam. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho, como acontece toda quarta-feira. E estamos terminando o capítulo 5, estamos quase no finalzinho. Hoje quem vai fazer o estudo para a gente é o seu Jaime. Seu Jaime é da casa Grupo de Estudos Espíritas Bezerra de Menezes, que fica aqui também em Vargem Pequena, uma casa muito querida nossa. E nós agradecemos a sua presença, sempre a sua ajuda aqui com a gente, fazendo estudo. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é o Alexandre, que é trabalhador da nossa casa. E na sustentação do passe, nós estudamos o livro Pão Nosso, e a lição a ser estudada hoje é a lição de número 65, que tem como título Tenhamos Paz. Então, eu gostaria primeiramente de agradecer a todos que aqui estiveram nesses 3 dias de estudo do encontro do Livro dos Espíritos, né, que nós fizemos no domingo, na segunda e na terça-feira, agradecendo a presença de todos que aqui estiveram, agradecendo a todos que nos assistiram através dos nossos canais do YouTube e do Instagram, e convidando já para o próximo, que será em abril, o encontro de Leon Denis. E nossos encontros são sempre aos domingos, de 9 ao meio-dia. Então, o convite está feito. E vou passar aqui alguns recados da nossa casa. As reuniões já voltaram ao normal. Hoje à noite também nós temos a reunião. Amanhã, quinta-feira, os estudos normalmente. Sexta, a casa fica fechada porque é o trabalho mediúnico. Sábado, evangelização, tudo normal para a gente. Então, e sábado também tem a nossa reunião pública, às 10 e às 17 horas, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos. Nós temos também o atendimento fraterno, onde, caso haja necessidade de quem estiver aqui presente conversar com o trabalhador da casa para alguma orientação, que tenha alguma dúvida, que esteja necessitando de uma conversa fraterna, conversa sempre com base na nossa doutrina. Então, se tiver necessidade do atendimento fraterno, só depois continuar sentadinho que nós encaminharemos um irmão para que possa orientá-los melhor. Nós temos também a nossa cantina, a nossa biblioteca, que funciona sempre após as reuniões públicas. E eu vou pedir, por favor, antes de começar, que, se possível, ponha o celular no silencioso ou para vibrar. Se houver a necessidade de atender, não tem problema nenhum, só para que ele não toque no momento do passe, porque acaba sempre atrapalhando, e é um momento em que nós nos ligamos aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais, e o telefone toca, não tem jeito não, gente, a gente sai tira a atenção, sai da vibração, e aí até voltar novamente, pronto. Então eu vou iniciar agora aqui a leitura do livro Pão Nosso, capítulo 65, Tenhamos Paz. E Emmanuel nos traz um versículo, aliás, uma frase de Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses: tende paz entre vós. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências traduzidas nos sentidos
e percepções. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação, no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos nas experiências e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Educar a visão, educar a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Geralmente, ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações de paisagens com a luz ou com a treva que nos observem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Então vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre de amor e bondade, pedindo a esses espíritos amorosos que aqui se encontram, prepararam o ambiente para receber a cada um de nós que aqui chegamos, encarnados e desencarnados. A direção espiritual da nossa casa, o nosso querido altivo, Antônio de Aquino, Dr. Erma, e toda essa coluna de espíritos que sustentam a nossa casa, que possam amparar o nosso irmão Jaime, o Alexandre, para que o estudo que eles estão trazendo nessa tarde, Senhor, penetre na nossa mente e nos nossos corações, sendo a luz viva do ensinamento do nosso Mestre Jesus. Que seja assim, então, em nome do nosso Mestre Jesus, em nome desses espíritos amorosos, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que nós possamos dar início ao estudo do Evangelho da tarde de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler um trecho do estudo que o seu Jaime vai fazer para a gente aqui. O sacrifício da própria vida, item 29 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Aquele que está desgostoso com a vida, mas não quer eliminá-la, é culpado ao procurar a morte em campo de batalha com a ideia de torná-la útil? Que o homem se mate ou que se faça matar. O seu objetivo é sempre terminar com a sua vida e, por conseguinte, a suicídio intencional, se não de fato. A ideia de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusória. Não é mais que um pretexto para disfarçar o seu ato e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Se havia um desejo sincero de servir ao seu país, ele procuraria sempre viver para defendê-lo e não morrer, porque, estando morto, não lhe serviria para mais nada. A verdadeira dedicação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo, em sacrificar a própria vida, se isso for necessário. Porém, a intenção premeditada de buscar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar serviço, anula o mérito desse gesto. São Luís, Paris, 1860. Então, eu vou agora passar a palavra para o seu Jaime, vai até 10:45. Bom estudo, seu Jaime. Okay. Boa tarde. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, os espíritos mentores e benfeitores dessa casa, os espíritos de luz, estejam conosco. Permita que nós possamos compreender os estudos dessa tarde, utilizá-los em nossa vida cotidiana,
fazer uma reforma íntima no nosso modo de ser, de pensar e de agir, procurando fazer o bem e a caridade com muito amor no coração. Amigos, em primeiro lugar, gostaria de agradecer à administração dessa casa por ter me convidado para que nós pudéssemos conversar sobre um tema tão importante. Este tema está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Jesus, quando esteve aqui há 20 séculos, ele deixou para nós muitos ensinamentos. E um dos grandes ensinamentos de Jesus foram as bem-aventuranças. Nós ainda não sabemos todas as bem-aventuranças de cor, mas este capítulo 5, ele inicia com as bem-aventuranças, com o estudo das bem-aventuranças. As bem-aventuranças que Jesus falou para nós, quando esteve aqui, foram as seguintes: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os aflitos e os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Este capítulo 5 é o maior do Evangelho. Os ensinamentos que contém este capítulo nos permitem compreender os motivos de tantos sofrimentos e aflições por que passam os seres humanos. Também a nos consolar e infundir paciência em nossa mente, pois de uma coisa podemos ter certeza: tudo passa. Deus, que é o nosso Pai, bom, eterno, onipresente e onipotente, que nos ama muito. Jesus, que é o nosso irmão, que é a nossa âncora, que nós podemos segurar em todos os momentos que nós precisarmos. E os espíritos protetores e de luz, que estão sempre conosco, inclusive nosso anjo guardião, para nos proteger e nos defender nos momentos que nós precisarmos. Nunca estamos sós, nunca estamos abandonados. E nós precisamos compreender isso, porque problemas nós vamos ter, dificuldades nós vamos ter, doenças, sofrimentos. Não existe um ser humano aqui na face da terra que não seja e que não tenha um desses problemas. Mas quando nós começamos a acreditar na existência de Deus, quando nós sabemos que Jesus é a âncora que nós podemos segurar quando nós precisarmos, em qualquer momento, Jesus falou para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser através de mim. A doutrina dos Espíritos veio
para nos ensinar e explicar todos os ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe e que nós não compreendemos. Existem tantas coisas que nós podemos, se nós quisermos, continuar acreditando. Nós somos filhos de Deus. Nós temos que compreender isto. Nós não estamos aqui na terra à toa, passando por momentos difíceis, porque nós somos obrigados, não. Todos nós temos uma programação. Todos nós sabemos que, por mais difícil que esteja, nós sempre receberemos a ajuda que nós precisarmos. Vamos acreditar que nós podemos. Nunca estamos sós. E a doutrina dos Espíritos vem nos esclarecer muitas coisas. Essa encarnação é a melhor encarnação que nós temos em nossa vida. Vamos aproveitá-la. Na época em que foram lançados esses livros, a doutrina dos Espíritos, em 1857, há 168 anos, o planeta, ele tinha apenas 1 bilhão de habitantes. Há 168 anos, quando foi lançada a doutrina dos Espíritos. Em novembro de 2025, a população do planeta era 8 bilhões e 200 milhões de habitantes, de espíritos encarnados aqui no planeta Terra. Hoje, fevereiro de 2026, ninguém acredita, mas a população do planeta cresceu mais 100 milhões de habitantes. Hoje nós somos 8 bilhões e 300 milhões de habitantes, com tantas mortes que nós estamos vendo. Imagine os nascimentos que estão tendo, porque cada um ser que vem aqui do planeta Terra é um espírito. É uma oportunidade que ele tem para encarnar, para poder desenvolver, para poder aprender a amar, para poder aprender a perdoar. Porque não é só de dificuldades que nós passamos. Nós temos momentos maravilhosos, lindos. E o planeta está crescendo, está se desenvolvendo, está mostrando o progresso que ele tem. E nós temos que começar a prestar atenção nisso. Tudo na vida, tudo que acontece na nossa vida, tem a permissão de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos a essência divina de Deus dentro de nós. Então nós podemos fazer coisas maravilhosas, se nós quisermos. Então nós temos que pensar, não é um sofrimentozinho, não é uma situação difícil, não é a perda de uma pessoa amada que vai nos fazer desistir dessa vida. Lá na erraticidade, no mundo espiritual, existe mais de 32 bilhões de seres querendo encarnar. Então, aproveite essa encarnação. Venham estudar aqui nessa casa. Venham em qualquer casa, tem a Nil Bezerra de Menezes, tem a irmã Joana, tem o MAP. Tem muitas casas que estão oferecendo amor, que estão oferecendo carinho para as pessoas, que estão oferecendo oportunidades para que essa pessoa comece a preencher o seu coração e não só ficar pensando que pode fazer coisas erradas. Não. Nós podemos fazer coisas maravilhosas, porque nós somos filhos de Deus, então nós temos a essência divina de Deus dentro de nós. E por que não fazemos? Porque não queremos. Está na hora de nós descruzarmos nossos braços e começarmos a caminhar, a olhar para o mundo, a ter os olhos de ver. Porque este mundo, se nós estamos aqui, Deus permitiu que estivéssemos.
Se aconteceu alguma coisa comigo, alguma doença, algum problema, algum sofrimento, Deus permitiu que acontecesse, porque Ele sabe que se nós tivermos coragem e se nós quisermos lutar, nós venceremos. Olhe para trás, vê quantas vitórias você já alcançou na sua vida. Não pense simplesmente, eu vou desencarnar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, lute, porque você só vai quando Deus o permitir. Pode tentar, como existem milhões de seres que já tentaram ir e não foram. E hoje estão dando trabalho a muitos seres que estão cuidando deles. Lembrem-se, tudo só acontece com a permissão de Deus. E nós temos que acreditar que Deus existe, porque Deus existe. Deus nos criou. E nós, como filhos de Deus, temos que honrar esta vida que Ele nos deu. Todos nós já fizemos o bem e a caridade. Todos nós já ajudamos alguém. Meu Deus, será que eu não percebi como eu me senti bem quando eu fiz o bem? Quando eu ajudei alguém? Quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer. Mas nós somos seres individuais. Não adianta eu falar para você que você tem que fazer. É você que tem que decidir fazer. Faça. Aproveite essa encarnação. Tem tantos seres precisando de ajuda. Tem tantos seres precisando de uma palavra. Tem tantos seres precisando de carinho, de compreensão. Por que nós não podemos dar? Use essa vida que Deus te deu para você fazer o bem e a caridade. Converse com as pessoas. Quantas pessoas estão precisando de uma palavra? De um alimento? E nós não podemos fazer nada? Sim, podemos. Mas eu tenho que querer. Se eu não quiser, vou ficar de braços cruzados, vou ficar esperando a vida passar, quando eu tenho tantas coisas maravilhosas para fazer. Meu Deus, não pense nunca em desistir da vida. A vida é uma dádiva divina que Deus nos dá. Desde que nós nascemos, nós trouxemos para cá um espírito que está lá na erraticidade, que está necessitando desenvolver os seus conhecimentos, que está precisando de ajuda, que está precisando de amor, de perdão, de carinho. E quando que nós vamos compreender isso? Quando que nós vamos importar com a nossa vida e acreditar, puxa, se eu sou filho de Deus, eu posso fazer tantas coisas boas. Tantas coisas boas. Fulano me magoou. Não, tire esses sentimentos nocivos da tua mente, da tua cabeça. Não deixe rancor, nem ódio, nem pensamentos negativos entrar na tua mente. Os pensamentos negativos, eles permitem que os espíritos entrem na tua mente. Então, por favor, quando vier um pensamento negativo, pense em Jesus. Pense na luz que é transmitida através do coração de Jesus. Faça uma prece. Converse com Deus. Existem muitos seres que ainda não acreditam na existência de Deus. Pelo amor de Deus, olhe para esse mundo, meu Deus. Olhe para esse planeta, só para nosso planetinha, aqui Terra. Olha a quantidade de água que existe nesses mares. Olha o peso que esse planeta comporta. E ele faz o sentido de translação e rotação perfeito. E nós falamos que não acreditamos em Deus. Olhe para a natureza.
Olhe para o sol, olhe para a chuva, olhe para as coisas belas, olhe para o cantar de um pássaro, olhe para uma flor que nasce, olhe para você, porque você é uma criação divina e você está aqui com todos os teus órgãos funcionando. Então deve dar valor e não pensar em qualquer bobagem. Pelo amor de Deus. O sacrifício da própria vida. O Espírito São Luís responde para nós, nesse final do livro, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que aflitos, porque serão consolados. Existem 4 perguntas que o Espírito São Luís responde. Eu fiquei incumbido de falar sobre 2 perguntas. A pergunta do número 29, que a irmã já leu, e a pergunta do número 30. E o Espírito São Luís, ele responde para nós. O ser humano que procura encurtar a sua existência, seu propósito é de sempre cortar o fio da existência. E neste caso, é considerado suicídio intencional. Se nós parássemos para olhar, se eu estou com uma doença, com um sofrimento, com uma situação difícil e problemática, se eu olhar um pouquinho para trás e olhar um hospital de doentes terminais, e olhar uma casa de asilo onde tem idosos, olhar um orfanato com crianças abandonadas, olhar as pessoas que estão na rua passando fome e frio, eu começo a ver que a minha vida é muito boa, e que eu não tenho motivo para pensar em tirar a minha vida. Eu começo a ver que Deus me colocou no lugar certo para que eu faça o melhor, para que eu possa evoluir. Porque quando chegou a doutrina dos Espíritos, e como a irmã falou, existem estudos aqui nessa casa, então venham estudar aqui, vai começar agora em março. Aqueles que não têm, esse livro é um livro de cabeceira. Coloque esse livro, compre ali na biblioteca, na livraria. Coloque esse livro na sua cabeceira. O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele contém os ensinamentos morais de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele contém os comentários de Allan Kardec, intuído pelos Espíritos. Ele contém as instruções dos próprios Espíritos, como essa palavra de São Luís. Então, no momento que você tiver alguma dificuldade, no momento que você tiver algum sofrimento, alguma doença, algum problema, abra em qualquer página desse livro e leia, para encontrar a resposta. Estes ensinamentos que aqui estão mudaram a minha vida, e tenho certeza que mudaram a vida daqueles espíritos que me acompanhavam e que precisavam de ajuda. Porque muitas vezes o obsessor que está conosco, ele não nos quer mal, ele quer amor, ele quer compreensão, ele quer ajuda para ele poder seguir a sua trajetória evolutiva, a libertação. E eu, melhorando, com o estudo nesse livro, que eu faço desde 2003, quando eu entrei na casa, Grupo Espírita Bezerra de Menezes, aqui pertinho. Esse livro modificou a minha vida, e tem modificado a vida de muitos seres, e aqueles seres que estavam me acompanhando, também se beneficiaram, e muitos deles já seguiram a sua trajetória evolutiva. Então, as casas estão abertas. Agora em fevereiro, março, depois do carnaval, vai começar
os estudos. Entrem, tire um momento para você, e com as explicações, que os comentários que você vai aprender, você vai ver que você vai mudar a sua vida, vai mudar seu modo de ser, de pensar, de agir, vai ter uma nova chance para mudar e para renascer. Quando Jesus falou para Nicodemos que era preciso renascer de novo, não é você morrer para renascer, você renasce no momento que você desejar, que você mudar a sua vida, que você começar a acompanhar os ensinamentos de Jesus. Não ponham pensamentos negativos, nem indevidos em sua mente, eles não lhes pertencem. E quando vierem, faça uma prece, pense em coisas boas, mude o pensamento, porque existem tantas coisas que nós podemos fazer. Pergunta a qualquer irmão daqui da casa que está auxiliando aqui, se eles têm esses pensamentos. Não, porque aqueles espíritos que estão acompanhando eles, entram numa casa, vêm ajudar, vêm praticar o bem, vêm fazer a caridade, e fora da caridade não há salvação. E tudo que se fizer de bem e de bom, você também recebe. Então faça. Não fique pensando bobagem. Não fique pensando coisas que você não tem. Não há necessidade de você pensar. Viva essa encarnação da melhor forma possível. Ame. Perdoe. Tire do teu coração todo rancor, todo ódio, toda animosidade, todo pensamento negativo. E quando eles vierem, faça uma prece. Peça luz para aquele espírito que possa estar precisando de tua ajuda. Viva. Aproveite essa encarnação. Nós nunca em nossa vida tivemos tanto conhecimento como estamos tendo nesta encarnação. Só aqueles que não quiserem, que não vêm. Só aqueles que não querem evoluir, não querem aprender a viver, não querem desenvolver o conhecimento, porque nós fomos criados para aprendermos a amar. E neste livro, os espíritos perguntaram a Allan Kardec. Allan Kardec perguntou aos espíritos, perdoe-me, objetivo da encarnação. Se alguém pensa que está aqui passando férias, que está aqui só para pular carnaval, como passaram aí muitos seres, estão completamente enganados. Todos nós temos uma missão aqui no planeta Terra. Qual é ela? Se você pensar bem, você vai ver e vai encontrá-la. Mas se você não encontrar, procure fazer o bem, procure colocar amor no teu coração, procure ajudar alguém. Tem certeza que você vai encontrar e você vai se sentir tão bem que você vai querer continuar fazendo o bem. Todos nós não estamos aqui à toa. Todos nós temos uma finalidade. E como os Espíritos responderam para nós, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia
com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Se alguém está pensando que está encarnado aqui no planeta Terra para passar férias, está muito enganado. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Meus amigos, nós somos importantes para Deus. Infeliz daquele ser que procura tirar a sua vida através do suicídio, através da desistência, através da droga, da bebida, dos vícios. Quando nós nascemos, nós recebemos uma quantidade de fluidos. E nós devemos manter essa quantidade de fluidos o máximo possível, procurando sempre viver corretamente, tentar viver em paz, aprender, desenvolver o amor e o perdão dentro de nós, porque não foi à toa que nosso Senhor Jesus Cristo veio aqui no planeta Terra. Ele veio nos ensinar a lei do amor e do perdão. Tanto que ele mudou os 10 mandamentos que Moisés tinha recebido no Monte Sinai por 2. Amai a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando nós olhamos para o nosso irmão, quando nós olhamos para alguém que está precisando de ajuda, nós temos que olhar para aquele filho de Deus, como nós, que precisa de uma palavra, de um carinho. Todos nós, às vezes, ajudamos. Quando a gente quer. Se você acha que a sua vida é vazia, procure preenchê-la, fazendo alguma coisa útil. Tudo que você faz na vida, que seja para o bem, para a caridade, para o amor, é útil. Tudo que você faz na vida para procurar ajudar o teu semelhante é útil. Todo o trabalho que você faz, na realidade, te ajuda a você não ficar pensando nas dificuldades, nos problemas, no sofrimento, nas doenças que você tem. Vamos começar a compreender essa vida, essa encarnação. Nunca houve tantos ensinamentos como estão tendo agora. Aproveite-os. Venham para essas casas que estão oferecendo amor, e vocês vão encontrar o amor. Vocês vão aprender a amar, porque os Espíritos estão falando para nós. Nós temos que aprender a amar como Jesus nos ensinou. Nós não podemos mais dizer, eu não sei amar, e ficar de braços cruzados. Ah, eu não sei perdoar, e não querer perdoar. Há 20 séculos que ele veio aqui. Há 168 anos que veio a doutrina dos Espíritos. E aqueles que quiserem se desenvolver e aprender, é só vir. A casa, as portas estão abertas. Ninguém cobra de ninguém. É só você, como espírito individual, tem que querer. Se não quiser, não tem problema. Mas se você quiser, você vai encontrar um mundo completamente diferente. Você vai ver coisas que você não via. Você vai conhecer coisas que você não conhecia. E você vai ter uma vida muito melhor.
mais segura, com mais paz, com mais amor. Nós podemos? Sim. Só se nós quisermos. Se você não quiser, você não faz. Porque você é um espírito individual. E como eu falei hoje, aqui no planeta Terra, que nós não estamos observando a evolução do planeta, que em 168 anos depois da doutrina dos espíritos, hoje nós somos 8 bilhões e 300 milhões de espíritos encarnados aqui no planeta Terra. Então, se você está aqui agora, aproveite. Porque todos nós estamos numa fila. Porque muitos seres nós vemos pessoas do nosso lado, né? Pessoas conhecidas, fulano desencarnou, ciclano desencarnou. É porque aquele estava na fila e na hora certa para desencarnar. Então, nós não sabemos. A coisa mais certa que nós sabemos da nossa existência é que nós vamos. Não sabemos quando. E nunca devemos pensar em forçar a nossa ida. Porque, se alguém leu o livro Nosso Lar, viu como André Luiz, quando ele desencarnou, foi considerado um suicida. Sofreu muito. Aqueles que estudam a doutrina espírita, que os espíritos vieram esclarecer para nós, aqueles que abreviam a sua ida, antes de terminarem a quantidade de fluidos que ele recebeu, sofre muito. Então, cuide-se. Cuide da tua alma. Venha a uma casa religiosa. Procure uma casa religiosa para lhe dar orientações, para você conversar, para você participar com amor, como muitas pessoas fazem. Conversem com Deus, conversem com Jesus, conversem com os espíritos protetores, com os espíritos de luz. Se você está precisando de ajuda, procure. Aqui você vai encontrar amor, aqui você vai encontrar entendimento, aqui você vai encontrar uma palavra de carinho. Então venham, as portas estão sempre abertas. Essa casa abençoada, graças a Deus, nesses dias de carnaval, enquanto tantos estavam aí se divertindo, estavam aqui tendo cursos. Aproveitem. São oportunidades que aparecem na vida de cada um. Ao invés de eu ficar na minha casa pensando em fazer bobagem, procure uma ajuda. Procure alguém para lhe dar uma palavra de carinho, de conforto. E venha estudar. Venha participar. Venha dedicar alguns momentos seus. Você vai ver como vai transformar a sua vida. Transforma. E não só a sua, mas aqueles amigos seus que estão, às vezes, te acompanhando, e estão precisando de ajuda. Nós todos temos que começar a compreender. Eu queria falar para vocês, eu li esse livro, O Grande Enigma, há poucos dias atrás. Esse livro foi psicografado em 1911, Leon Denis. E esse ser que iria substituir Allan Kardec, no caso dele falhar, ele nasceu em 1846, ele faz uma descrição tão maravilhosa sobre Deus, que eu fiquei entusiasmado em ler em 1911, um espírito com tanta elevação, falando de Deus com tanta elevação,
que na realidade é uma coisa que nós ainda não temos percepção para verificar a grandeza que Deus é. Nós estamos na segunda escala evolutiva, mas nós temos que começar a entender, porque há 20 séculos, quando Ele mandou Jesus aqui na terra para nos ensinar a lei do amor e do perdão, já era para nós termos aprendido a amar, já era para nós termos melhorado moralmente, já era para nós termos evoluído e não pensado mais nunca nesses pensamentos negativos. Eu vou partir antes do tempo. Não. Nós temos que começar a acreditar que Deus existe. Olha a sua volta, olha para esse planeta, olha para o teu semelhante, vê quantas coisas maravilhosas que nós podemos encontrar. E quando que nós vamos começar a ver? Quando que nós vamos começar a observar que eu sou um filho de Deus, eu tenho dentro de mim a essência divina, eu posso fazer coisas maravilhosas, ao invés de ficar pensando coisas horríveis. Pelo amor de Deus, vamos começar a compreender a vida. A vida é a coisa mais bela que existe, e nós temos que dar valor a ela. Quando eu estou com dificuldade, com sofrimento, procure uma ajuda. Mas não fique aí sozinho pensando, meu Deus, não. Tem tantas casas que estão abertas hoje, protegendo, auxiliando, amparando todos os seres que vêm. Então, todos nós podemos fazer. Todos nós. Somos filhos de Deus. Todos nós, se nós quisermos. Mas eu tenho que querer. Eu tenho que querer. Eu sou um espírito individual. E 8 bilhões e 300 milhões de espíritos individuais aqui no planeta. Tem que querer melhorar esse planeta. Tem que começar a doar amor. Tem que aprender a perdoar. Tem que aprender a tirar o ódio, o rancor do seu coração. Tem que começar a raciocinar em coisas boas, porque nós somos seres racionais, somos seres inteligentes, somos seres que podemos. Meu Deus do céu, quando que eu vou compreender isso? Eu posso fazer coisas maravilhosas, se eu quiser. Eu sou o Filho de Deus. E São Luís falou também, a ideia que sua morte servirá para alguma coisa, não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Entre os suicidas, alguns há cujo sofrimento, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir, que porventura pensam em daqui sair, antes que Deus o haja ordenado. Tudo que nós temos aqui no planeta Terra pertence a Deus. Tudo que nós temos aqui no planeta Terra é emprestado por Deus. Se Deus te emprestou, e se alguém te levou, tenha calma, que Ele te emprestará novamente. Mas para isso nós temos que ter paciência. Para isso nós temos que acreditar. Para isso nós não precisamos ficar revoltados porque alguém me tirou alguma coisa. Porque não me pertence. Pertence a Deus. E se aquele ser me tirou, ele vai ter que resgatar. Se eu prejudiquei alguém, eu vou ter que pagar aquele prejuízo que eu fiz a alguém. Arrependa-se. Peça aquele ser perdão. Procure aquele ser e procure falar com ele.
tantos ensinamentos que essa doutrina está trazendo para nós hoje. Aproveite. Aqueles que quiserem. Aqueles que não quiserem, continue na sua vida, não tem problema. Ninguém obriga ninguém a seguir a doutrina de ninguém. Cada um pensa o que é melhor para si. E o que for melhor para si, faça. Existem caminhos. Jesus é a âncora. Deus é o caminho. E só nós não vemos se nós não quisermos. Eu peguei alguns comentários e toda vez que as circunstâncias se compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos, porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Allan Kardec, quando psicografou esses livros, os espíritos falaram para ele que fora da caridade não há salvação. Nós temos que aprender e começar a tirar essa pedra que existe aqui no nosso coração e começar a colocar o sentimento de amor e de perdão como Jesus nos ensinou. Podemos? Sim. Eu tenho que querer. Se eu não quiser, eu não faço. Se vocês não quiserem, vocês não fazem. Mas tenho certeza que muitos vão de fazer, porque estão compreendendo que a vida é a coisa mais bela que existe. E por mais problemas, dificuldades, sofrimentos, doenças que eu tenho, eu, enquanto estiver vivo, eu tenho uma chance de recomeçar, de mudar, de fazer o bem e a caridade e de modificar a minha vida. Eu só vou no dia que Deus falar para mim, venha. Sai, pois, de ti mesmo, para conhecer a glória de amar. Perceberás, então, que a existência da terra é apenas um dia na eternidade, aprendendo a iluminá-la de amor, como quem anda fazendo o sol. Faça a sua luz brilhar. Pode ser uma luzinha tão pequenininha, mas um bem que você fizer, a ajuda que você der, o amor que você plantar, pode estar certo. Você vai colher lá na vida espiritual. E a vida verdadeira não é aqui na terra. A vida verdadeira é a vida espiritual. E tudo que nós plantarmos aqui, nós vamos colher lá. Infelizes daqueles que desistem. Aquele que luta, consegue vencer. Se tem dúvida, olha para trás. Vê situações que você já passou. E você acredita que você venceu. Eu acredito que eu venci. E todos aqueles que estão aqui já venceram muitas batalhas em suas vidas e podem continuar vencendo, porque Deus não abandona os seus filhos. Jesus é a nossa âncora e não abandona os seus irmãos. A espiritualidade amiga e benfeitora nos ama. Está aqui para nos ensinar, mas para aqueles que queiram aprender, eu tenho chance. Aprenda. Venha se desenvolver. Venha doar amor. Venha ajudar aqueles seres que precisam.
Venho dar uma palavra de carinho, de conforto para quem precisa. Vem fazer uma coisa útil para você. Todo bem que você fizer será revertido para você mesmo. Toda caridade, todo amor. Eu não tenho dinheiro, não tem problema. Eu visito um asilo de idosas e eu falo para elas, enquanto elas têm vida, façam uma prece, pense naqueles seres que estão precisando de ajuda. Olhe para a luz. Todos nós podemos olhar para a luz e converter essa luz na luz que é transmitida através do coração de Jesus e transmitir essa luz para aqueles seres que precisam. Quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer. Mas para isso nós temos que querer. Querer. Eu sou um espírito individual. Eu preciso, eu quero fazer. E mude a sua vida. A vida é bela. A vida é maravilhosa. Cuide dela enquanto vocês estiverem aqui, independente de qualquer idade, de qualquer sofrimento que você esteja passando. Enquanto Deus não te levar, cuide para que você fique aqui, praticando o bem, a caridade, desenvolvendo o amor. Como é bom amar. Como é bom doar alguma coisa. Como é bom você fazer o bem e ajudar alguém. Por favor, nunca pense em coisas horríveis. Porque o sofrimento é muito grande. E esse sofrimento nós não queremos passar. E não há necessidade de passarmos. Porque existe um Deus no céu. E esse Deus quer. E Ele nos trouxe aqui. E nos permitiu que nós ficássemos aqui. Porque a hora que Ele quiser. Como existe essa fila, que nós não sabemos do lugar onde nós estamos, Ele nos levará. Não force a ida antecipada. O tempo, estava falando com minha irmã, que o tempo corre muito. E, lamentavelmente, já está quase terminando. Mas eu espero ter dado para vocês o recado, para que vocês comecem a pensar. As portas dessas casas estão abertas. Entrem, venham, peçam ajuda àqueles que precisarem, mas não cometam nenhum ato que possa prejudicá-lo para as próximas encarnações e causar muito sofrimento. E eu queria pedir agora, antes de nós terminarmos, que nós pudéssemos olhar para essa luz que está nos iluminando e pensarmos em todos os seres, 8 bilhões e 300 milhões de planetas, de seres que estão aqui no planeta Terra, aqueles seres que estão em sofrimento, aqueles seres que se consideram abandonados, que precisam encontrar a luz, a paz, a mão de Jesus. Vamos fazer uma prece por eles. Vamos pedir a Deus Pai Todo-Poderoso, para que irradie a sua luz sobre eles. Jesus, o Senhor que falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por intermédio do Senhor, pedimos para que interceda junto a Deus Pai Todo-Poderoso, por todos esses seres que precisam da sua ajuda, da sua paz, do seu amor. Graças a Deus. Obrigada, seu Jaime, pelo estudo, pela prece. Nós vamos passar agora ao segundo momento, que é o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médios que se coloquem. Vocês que já receberam o passe ali na outra sala, também vamos entrar em prece. O trabalho continua aqui no salão. Vamos fechar os nossos olhos, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, médico das almas,
a espiritualidade amiga já presente aqui no nosso ambiente, que possamos nesse momento, Senhor, receber todos os fluidos necessários ao refazimento do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual. Que seja em nome do Mestre Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que possamos dar início ao trabalho dos passos. Graças a Deus. Busquemos serenidade. Jesus veio nos ensinar que devemos buscar sempre a serenidade, mediante a todos os conflitos e turbulências que encontramos em nosso caminho. Ele veio nos mostrar que se nos elevarmos, se nós estivermos em paz, tivermos paz interior e pensarmos em ser caridosos, podemos transformar tudo o que há ao nosso redor. Podemos ajudar os irmãos em aflito, com esperança, instigando a fé, o amor. Devemos sempre educar, como disse Emmanuel, a nossa visão, a nossa audição, educar os nossos gostos e o nosso ímpeto. Somente assim poderemos nos elevar, fazer com que o nosso universo íntimo seja terreno, próspero, floresça, cresça, colore e perfume os nossos caminhos. Devemos combater com indulgência e empatia os conflitos. Só assim poderemos estabelecer o término de toda e qualquer guerra no planeta. Só com a paz, só com a benevolência, só com a fé em Deus, só com o amor, vamos conseguir transformar esse mundo num mundo próspero, digno dos futuros habitantes, dos nossos filhos e netos. Lembremos sempre que Jesus está conosco, que devemos nós estar mais com Ele. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por essa tarde abençoada, por essa tarde de estudo, por essas vibrações de amor, de luz que recebemos nessa casa de amor. Que possamos, Senhor, voltar aos nossos lares em paz, sendo um ponto de luz, onde quer que estejamos. Agradecemos a direção espiritual da nossa casa, agradecemos a esses espíritos amorosos que fazem parte da coluna que sustentam o nosso SEAP, a nossa casa de amor. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, mas acima de tudo, Senhor, agradecemos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui e pelo seu amor por todos nós, teus filhos ainda tão imperfeitos. Que seja assim, Senhor. Em nome do amor de Deus por todos nós, que pedimos a permissão para que possamos encerrar o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.
Se houver a necessidade do atendimento fraterno, só continuar sentadinho que nós encaminharemos um irmão para conversar com vocês. Boa tarde a todos.